Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje e, desde já, agradecemos o imerecido convite do nosso querido amigo Luciano, da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, para estarmos aqui para falar um pouco sobre o tema A Conquista da Sabedoria. E para que a gente possa iniciar, gostaria de lembrar daquilo que está no 9º capítulo dos Provérbios, que conclui o primeiro bloco do livro, que traz ensinos paternais para filhos sobre a importância da sabedoria para a vida. No capítulo 9 de Provérbios, nós aprendemos a necessidade de conquistar a sabedoria de cada dia. Nos primeiros versículos, o autor fala sobre a sabedoria personificada numa mulher, que edificou a sua casa, erigindo 7 colunas, e que já preparou o seu banquete, com vinho, pão, animais abatidos, e tendo ordenado às suas criadas para que convidassem a todos na altura da cidade, chamando sobretudo os simples, que se voltassem para a sabedoria e fossem comer o pão e beber do vinho que houvera preparado. E que os insensatos fossem deixados para que, no momento certo, andassem pelo caminho do entendimento. E essa visão é muito interessante porque, ao contrário de uma visão séria, triste, soturna, de que a sabedoria chega apenas depois de passar pelo processo de envelhecência, a sabedoria aqui é personificada com muita jovialidade e alegria, como uma mulher que faz uma festa e convida a todos que queiram ter o privilégio de se alegrar com ela. Então, não querer a sabedoria, depois que a gente lê esse capítulo, né, de Provérbios, é o mesmo que rejeitar uma oportunidade imperdível, como um convite para uma festa. E essa festa anunciada nos ensina que buscar a sabedoria não é algo ruim ou difícil, nem é chato ou monótono, mas pelo contrário, é muito agradável, porque a sabedoria traz alegria. E continuando, a gente tem alguns conselhos da sabedoria, em que a gente fala que o autor diz, né, que quem repreende o escarnecedor acaba tomando a afronta para si, o que censura o ímpio recebe a sua mancha, que a gente não deve repreender o escarnecedor para que ele não nos odeie, mas sim repreender o sábio, porque ele nos amará. Quantas vezes nós, na condição de pais, na educação dos nossos filhos, percebemos o quanto é difícil ter que frisar aquelas velhas situações e tarefas que os nossos filhos têm uma resistência muito grande para aprender. A gente observa que mesmo filhos nascidos dos mesmos pais, submetidos à mesma psicosfera do lar, por vezes têm uma maleabilidade diferente, uma abertura para o aprendizado. Quanto mais maleável, mais ele consegue progredir. E isso nos ajuda a perceber o quanto o fato desses investimentos da sabedoria podem alargar esse entendimento. Então, não é que haja aqui uma apologia a deixar os insensatos à sua própria sorte, sem dar-lhes também a oportunidade de conquistar a própria sabedoria. Mas é dizer que a sabedoria, esse conhecimento, nasce da prudência, que a gente não deve violentar a ninguém e que deve ir bater nas portas que já aceitam aquilo que a gente tem a ensinar. Então, esse texto traz vários conselhos para uma vida sábia, ensinando que não adianta perder tempo com quem não deseja sabedoria, é preciso respeitar o momento do outro e não violentá-lo, deixando claro que quem tem vontade de aprender sempre cresce e melhora cada vez mais. E ainda que esse ensino da sabedoria é gratuito, porque provém do amor de Deus revelado na sua palavra para nós. E que o propósito da sabedoria é justamente nos ajudar a ter uma vida melhor. Portanto, precisamos atender aos conselhos da sabedoria. E mais para frente, no mesmo capítulo 9 de Provérbios, o autor vai falar sobre as propostas da loucura,
E mais uma vez, vai personificar a loucura numa mulher louca que é alvoroçadora, que nada sabe, que se assenta à sua porta com uma cadeira e também faz convites. Aos que são simples, ela diz que as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. E quando a gente olha para a nossa sociedade atual, quantos convites à insensatez e à loucura também são feitos. E muitas pessoas insensatas desprezam os convites da sabedoria para atender a esses apelos. Então, essa loucura, essa insensatez, a falta de discernimento é a oposição da sabedoria que é apresentada no texto e também personificada como uma mulher que, louca, faz esse outro convite, um convite antitético, paradoxal, para competir com a sabedoria, com conselhos absurdos para enganar aqueles que ignoram a verdade. Então, ignorar a verdade muitas vezes pode implicar não querer saber, ignorando deliberadamente a sabedoria, como se a gente andasse no escuro sem noção de onde está pisando e com isso estivesse suscetível de cair. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a ignorância. E também na Bíblia nós temos a história da sabedoria de Salomão, que foi um dos reis de Israel, filho de Davi, cuja história foi narrada no livro de Reis. Salomão não se tornou um líder guerreiro, mas um grande governante, um juiz justo e imparcial, que foi capaz de escolher a sabedoria e erigiu com isso um reino muito rico e próspero, que levou a um progresso considerável das cidades israelitas como um todo. E Salomão foi o rei bíblico mais famoso justamente por sua sabedoria. No primeiro livro de Reis está escrito que ele mais tarde teve um encontro com Deus e em sonho, Deus perguntando o que Salomão queria, ele pede sabedoria. E aí a gente fica pensando qual de nós teria essa vontade de, dentre tantas coisas a desejar, inclusive coisas de ordem material, inteligência, poder, riqueza, beleza, popularidade nas redes sociais, né? Ah, eu quero uma conta no Instagram com 10 milhões de seguidores. Salomão, tendo todas as possibilidades em suas mãos, escolhe pela sabedoria. E Jesus, inclusive, o cita em sua glória e sua opulência no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículos 28 a 29, quando ele fala do abandonar-se à providência, olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente como um deles. Então, a sabedoria é esse grande trunfo, é esse discernimento para que nós tenhamos maior condição de escolher a verdade e aquilo que nos seja mais, nem sempre mais aprazível, mas que seja o melhor para nós. É manter o coração sábio e inteligente, porque a riqueza e a glória, no caso específico de Salomão e também no nosso, sempre são dados por acréscimo quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e nessa figura a sabedoria que nos deixa rebaixar as nossas defesas, as nossas proteções, para que o nosso Deus interno consiga ter uma voz mais altiva dentro de nós. A sabedoria é esse amor pela verdade. E também na mitologia grega, é muito interessante a gente citar a mitologia grega, porque ela traz uma, como vai dizer Joana de Ângeles, a história do homem como a consequência dos mitos elaborados para o seu pensamento ético e sobrevivência. Então é como se a mitologia ensinasse um pouco sobre os conteúdos, né, psicológicos humanos. E na mitologia a gente tem a história da deusa grega da sabedoria e da justiça, Atena. Eu não sei se todos conhecem, mas o mito que tem esse poder de narrativa, de relato imaginário, como se fosse uma fábula, pressupõe a criação de histórias
onde há uma associação entre elementos da natureza com forças divinas que acabam ganhando personalidades ou divinizações. É lógico que a gente não pode analisar um mito de um modo literal, mas de um modo simbólico, figurado, e o objetivo de criar uma história personificando, digamos assim, um elemento da natureza em um ser divino, é justamente entender um pouco mais sobre o nosso próprio desconhecimento. Então, o mito é um modo de explicação para a gente tentar tornar as coisas que antes eram completamente desconhecidas, mais conhecidas de nós, criando proximidade com o nosso Pai, com o nosso Criador. Eles ensinam sobre o comportamento humano e são narrativas que formam o imaginário coletivo de um povo. Então, a gente tem, por exemplo, mitos da luta contínua pela liberdade, como o mito de Ícaro e Dédalo, com suas asas de cera. Temos o mito de Eros e Psique, dentre tantos outros, né? De Tiresias, que fala sobre a visão interior, a clarividência, esse olhar para dentro, e assim por diante. Mas o mito de Atena, de Palas Atena, também conhecida por Minerva, pelos povos humanos, nos retrata essa deusa da sabedoria, da justiça e das artes. Ela é fruto de Metis, que representa a astúcia e a inteligência, com Zeus, que é o deus dos deuses, na mitologia grega. O oráculo havia proferido que Zeus seria pai, e pelo fato de que Zeus perderia tudo se tivesse uma filha, ele repudia isso. Essa realidade, luta contra essa realidade de ser pai e engole Metis para evitar o nascimento da sua filha. E assim, na visão desse mito, Atena foi gerada na cabeça de Zeus, como soberano do Olimpo. Daí o fato da deusa Atena ser associada à lógica, à inteligência. E isso nos mostra nesse mito quanto a inteligência tem poder, o conhecimento tem poder, que a gente vê naturalmente hoje na nossa sociedade. Então, Atena, sendo gerada na cabeça de Zeus, faz Zeus sentir cefaleias atrozes, como se fosse uma analogia às dores do parto. E até um momento que ele não aguenta mais e pede a Hefestos, que é o ferreiro divino, para abrir a sua cabeça com o machado de ouro. No mito tudo pode, né? As coisas são todas muito simples de acontecer. E com muita técnica e precisão, Hefestos faz esse parto e nasce Palas Atenas, da cabeça de Zeus, imponente e armada, pronta para a guerra. E o interessante é que Atena escolhe a castidade para não ceder aos assédios impetuosos dos outros deuses, para assim construir a sua sabedoria. E essa ideia da castidade é interessante que a gente não tome também de um modo literal, mas de um modo mais profundo, a castidade enquanto pureza. Então, a sabedoria tem essa purificação também dos sentimentos. É a ideia segundo a qual as nossas paixões, principalmente as más paixões, como vai escrever Kardec em O Livro dos Espíritos, nos desequilibram. Ele, inclusive, utiliza a analogia com o cavalo desenfreado, né? Que nós deveríamos dominar as paixões e por vezes são elas que nos dominam. Então Atena escolhe a castidade fazendo essa analogia para que ela estivesse preservada do desequilíbrio emocional das paixões que fazem perder a razão. Então, o que o mito nos ensina? Que a justiça e a sabedoria devem se manter puros, como a castidade de Atena, para não se deixar corromper. E quantas vezes nós, hoje em dia, mesmo com tanto conhecimento, com tanta experiência de vida, quando somos testados em relação aos nossos valores, por vezes temos medo, arreceamos e acabamos passando por cima dos nossos valores, seja numa situação de assédio moral no trabalho, seja coagidos por uma outra situação, pela ambição e pelo poder. Não obstante, tendo o conhecimento, conspurcamos isso. Então, isso também é uma entrave para que a gente desenvolva e fortaleça a nossa sabedoria.
No caso de Atena, ela se mantém sempre justa no campo de batalha, protegendo os inocentes, fazendo tombar os insensatos, e sempre é acompanhada pela Vitória, que é a deusa Nike. E isso também nos mostra como, com a sabedoria, a vitória é certa. Então, a gente pode dispor de todas essas fortalezas que nós temos na nossa sociedade atual: o dinheiro, os bens materiais, a beleza, a facilidade de estabelecer vínculos, né, de conviver com as outras pessoas, ser bem relacionado, mas a gente não pode dispensar a sabedoria, que é justamente o que vai fazer com que isso seja o grande móvel do nosso processo evolutivo. Então, a vitória nesse sentido, né? E em O Livro dos Espíritos, na questão 793, Kardec destina uma pergunta que tem relação com a conquista da sabedoria, que tem relação com esse tema que a gente está trazendo hoje. Ele pergunta por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa. E os imortais vão responder a ele que sempre reconheceremos uma civilização completa a partir do seu desenvolvimento moral. Então, não é o desenvolvimento intelectual, não é a quantidade de anos que a gente vive, não é o local onde a gente está, não é nada disso. É sempre a capacidade que a gente tem de se tornar no dia seguinte um pouco melhor do que foi na véspera, com base nesses valores, nessas virtudes tão conhecidas por nós: a mansuetude, a pacificidade, a humildade, a resignação, a coragem, a fé, o amor acima de tudo. E mais do que isso, quando a gente consegue demonstrar o desinteresse pessoal. Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, que faz parte da sua série psicológica, vai dizer que a reencarnação tem por objetivo essa autoconquista, que propicia justamente a realização intelecto-moral recomendada por Kardec como indispensável à sabedoria e que sintetiza a aquisição do conhecimento com amor. Então, muito nós já avançamos na questão do desenvolvimento intelectual. As descobertas da medicina, da ciência, dos campos das ciências psicológicas, por exemplo, é absurdo, nos favorece perscrutar a intimidade da mente humana, promovendo o alívio ao sofrimento psíquico, promovendo uma melhor relação que nós podemos estabelecer uns com os outros e, sobretudo, com a nossa própria vida. Mas a que essa inteligência tem nos servido? Apenas a aumentar a fortuna nos nossos cofres, apenas a escravizar o outro numa relação afetiva em que muitas vezes a gente se sente como na posse daquela pessoa e acaba chamando isso de amor. Quantos crimes a gente não tem visto, infelizmente, na nossa sociedade atual por essa falta de sabedoria, pelo fato de utilizar a inteligência não para a aquisição do conhecimento verdadeiro e do progresso da própria evolução moral, na autoconquista, né? Na conquista de si mesmo, mas apenas para destruir esses vínculos que poderiam nos estruturar e ser capazes de nos fazer levar a páramos de verdadeiro sucesso, de verdadeira felicidade que, invariavelmente, todos nós ansiamos. E até esse ponto a gente poderia pensar, mas o que nos afasta da conquista da sabedoria? O que nos afasta desse esforço muito humilde e diário para que nós possamos reunir os nossos esforços com o objetivo de utilizarmos todo o conhecimento que nós temos para a construção da nossa própria felicidade? E a resposta não é outra senão a superação da natureza animal sobre a natureza espiritual. É isso que ainda nos afasta. No capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, da obra A Gênese, Allan Kardec vai falar sobre a superioridade moral indiscutível de Jesus e o quanto que ele
enquanto esteve conosco, se ligava nos liames do seu corpo apenas pelas ligações indispensáveis à manutenção à vida. Mas as tentações nele não faziam mais efeito, porque já havia conquistado essa infalibilidade. Em Jesus, nós vemos a representação daquele que passou por todos os processos humanos que nós ainda estamos empreendendo. Nós ainda não somos seres humanos completos ou integrais, como Joana de Ângeles nos conta. Ela tem uma obra, inclusive, para falar sobre isso, que é a segunda da série psicológica, O Homem Integral. A gente ainda está no nosso processo de humanização. Estamos descobrindo a nossa humanidade real. Por ora, há diversos fatores de perturbação que toldam a nossa visão, o medo, a ansiedade, a expectativa sobre a falta de controle que a gente tem sobre certos aspectos da nossa vida, a incapacidade que nós temos de acatar as resoluções divinas ao nosso respeito, que nos faz tão distantes desse evangelho vivo que nós dizemos abraçar, que nós dizemos que é o nosso lema de vida, a filosofia moral que abraçamos para essa existência. Por quê? Porque dentre os reinos que Allan Kardec vai esclarecer e elucidar na obra O Livro dos Espíritos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, nós já estagiamos pelos 3 primeiros e ainda temos muito fortes em nós esses instintos, e o instinto não é absolutamente ruim, aliás, é pelo instinto que muitas vezes nós temos essa resposta automática pela própria evolução da nossa espécie, por exemplo, de fugir quando percebemos algo ameaçador, do nojo quando percebemos uma comida estragada, que tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, que tem a ver com a lei de conservação, mas nós ainda estamos aprendendo a desenvolver, como diz Joana de Ângeles, automatismos morais. E por isso, para a conquista da sabedoria, é impostergável, é indispensável o nosso trabalho. É um trabalho. A gente pode ter uma ideia pela conquista do conhecimento intelectual. Dá muito trabalho. Estudar requer disciplina, requer destinar uma hora específica para ler o conteúdo, fazer exercícios, submeter-se às provas, escrever sobre o que nós estudamos, explicar o que nós estudamos. Imagina do ponto de vista moral. Requer tempo e dedicação para que nós possamos, de forma análoga, estudar sobre valores morais e virtudes que estamos aprendendo a desenvolver. Precisa de muitas aulas para que a gente experimente nas lições mais práticas como é ter paciência. Porque a paciência não é uma auréola concedida por Deus nas nossas cabeças. A paciência é uma conquista de nós mesmos, que é apenas uma das integrantes dessa sabedoria que nós estamos querendo, né, desejando conquistar e construir para a nossa felicidade. Por exemplo, a paciência ela é treinada no momento em que eu convivo com pessoas difíceis, que eu digo que me tiram do sério, que me desestruturam, que me desarmonizam. A gente pensa nessa pessoa convivendo com Jesus, se ela teria esse poder de influenciá-lo de tal modo a ponto de desequilibrar. É óbvio que não. Então, se isso ocorre ainda conosco, é justamente porque há um trabalho de paciência e tolerância que ainda estamos por vias de desenvolver. Mas isso não é de modo algum para nos desestimular. A gente tem a eternidade pela frente para poder desenvolver esses itens necessários ao nosso processo de humanização. E todas as vezes que a gente tiver em dúvida, é muito simples. É só olhar para o nosso modelo indefectível que é Jesus, porque nele todos os processos humanos foram terminados, concluídos com êxito. Por isso ele é o protótipo do homem integral, por isso ele é modelo para as nossas vidas.
Ele representa a supremacia absoluta da natureza espiritual sobre a natureza material, sem qualquer demérito sobre o corpo e sobre os instintos, porque o nosso corpo é instrumento santo para as nossas necessidades de aprendizado, para os desafios que nós precisamos empreender e, portanto, a conquista da sabedoria. Mas as nossas más paixões, essas energias dominadoras, por vezes ainda nos aprisionam. A escravidão definitivamente não acabou, porque em pleno século XXI nós temos uma série de agentes escravocratas que nos mantêm agrilhoados dentro daquela caverna de Platão, de que nós fizemos referência, que a gente olha para as imagens deturpadas na parede interna e achamos que aquela é a verdade. Os vícios, né, as compulsões, elas graçam e patrocinadas, pasmem, muitas vezes pelos instrumentos de radiodifusão, pelos instrumentos televisivos, pela mídia, porque se nós não estivermos vigilantes o suficiente, como o Cristo nos advertiu, a gente acaba consumindo conteúdos que são cada vez mais vazios de qualidade e de essência. E quando é que a gente escolhe, no momento da nossa curta existência, a apreciação e o consumo de conteúdos que sejam planificadores e dignificantes? Como que a gente quer conquistar a sabedoria se, na maior parte do nosso tempo, a gente o utiliza nos enchendo de preocupações e a nossa tela mental vitaliza essas cenas aceleradas de violência, medo, terror, perigo iminente, falta de controle completo sobre tudo. Observe como a própria estrutura das redes sociais, ela é feita para uma alternância muito célere daquilo que é apresentado. Imagem, vídeos, textos, justamente para que a gente não tenha tempo de simbolizar cada coisa que a gente vê. É por isso que cenas impactantes e chocantes muitas vezes são banalizadas, porque sem esse tempo de simbolização para dar significado àquilo que a gente acabou de assistir, como é a estrutura também dos noticiários, observem o jornal, né? Qualquer um que a gente vê na TV, eles passam uma série de notícias em menos de 1 minuto, sem que a gente tenha tempo para se chocar com uma, já vem outra que a substitui. Essa urgência desses tempos fluidos, como dizia o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, é absurda. Então, de fato, nós precisamos de pelo menos momentos de pausas em que a gente se alimente de uma substância verdadeira, para que a gente consiga se perceber e se olhar. Como é que eu percebo se as más paixões ainda me dominam, se eu sou agrilhoada a agentes escravocratas, como diz Joana de Ângeles? Ela cita os vícios, o sexo em desalinho, o consumo de drogas, o consumo de álcool, o consumo de açúcar, as disfunções alimentares, o fato de nós ainda termos esses vícios de falar sobre os outros, falar mal sobre os outros, o vício de criticar. Então, se nós não temos esses tempos de silenciamento, de autoobservação, fazendo aquilo que Santo Agostinho tanto nos recomendou na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que pelo menos ao final do dia, a gente destine alguns minutos para pensar naquele dia, nos fatos mais relevantes da nossa existência, como a gente pode avaliar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, as nossas más paixões? E se a gente desprezar esse momento e simplesmente se deixar envolver pelo ritmo caudaloso das informações, amanhã será um novo dia e mais conteúdos serão disponibilizados nessas redes sociais e a gente vai ficar nesse ritmo maquinal. Então, definitivamente é hora de parar. Se a gente quiser conquistar mesmo a sabedoria, é hora de parar e de refletir sobre
o rumo que nós estamos dando para a nossa vida, porque as rédeas da nossa vida estão nas nossas mãos. É lógico que a gente não tem controle absoluto sobre tudo, muito menos sobre a data quando a gente vai retornar para a verdadeira vida, mas há muitas coisas do ponto de vista prático que a gente decide diariamente. Pequenas decisões que a gente toma, como amanhecer agradecendo a Deus pela dádiva da vida, fazer uma refeição agradecendo por aquele prato de alimento, vibrando por aqueles que infelizmente não têm o mesmo privilégio que de nós, que nos faz aproveitar as experiências para agregar esses conhecimentos que são tão importantes para que a gente construa essa felicidade íntima que não é proporcionada pela fluoxetina que se toma de modo químico artificial. Eu não tenho qualquer ressalva contra a medicação psiquiátrica, desde que prescrita e dentro de um tratamento médico especializado. Mas a automedicação, ela alcança níveis absurdos na nossa sociedade. O uso de psicotrópicos para que a gente possa ter a insinuação ao sono, para que a gente alivie as tensões, pessoas que utilizam medicações muito fortes, que fora de um tratamento como esse, desregulam e podem inclusive destrambelhar o nosso aparelhamento psíquico, tem sido cada vez mais frequente e de forma irresponsável na nossa sociedade. Essa não é a paz verdadeira, a paz dos medicamentos para dormir. A paz verdadeira é a paz alcançada por essa reflexão íntima, por esse trabalho de todos os dias, de autoconhecimento e de reforma moral, em que a gente se compromete de ser sempre melhor no dia seguinte. E é lógico que isso não significa ser perfeito. Em nosso caminho, nós sempre colecionaremos tropeços. Mas os tropeços não são absolutamente importantes. Importante é a conclusão que nós chegamos após analisar o tropeço que nós tivemos. Porque às vezes a gente passa uma vida inteira de repetição. A gente tropeça anos e muitas vezes se fixa na culpa, num movimento de auto-vitimismo, se apiedando de si, se achando coitadinho por ter sido sempre enganado, como se nós fôssemos marionetes. Nós temos inteligência, capacidade de decidir, de dizer que se queremos ir ou ficar, se aceitamos ou rejeitamos. E por vezes a gente abdica do livre-arbítrio conferido pelo Criador, para que a gente possa tomar essas decisões para a nossa felicidade em nome de outras coisas que não vão nos levar a lugar algum. E aí, quando o mal nos chega, nos sentimos magoados e ressentidos, porque não conseguimos ser felizes, porque o universo não conspira ao nosso favor. Ora bem, isso não é sábio de nossa parte. É importante que a gente saia desse lugar paralisante, do remorso, do vitimismo, de projeção da culpa nos outros, porque isso aconteceu porque eu fui seduzido, iludido, porque montaram para mim uma estratagema e eu acabei caindo como inocente e ingênuo que sou. Nenhum de nós é ingênuo. Que a gente possa analisar com sinceridade, com muita verdade e chegar à conclusão que ainda há um caminho que a gente precisa empreender, sem autoflagício, sem se demorar na culpa, que a gente faça como o apóstolo Paulo, que em se reconhecendo um assassino do primeiro mártir do cristianismo primitivo, Estevão, ao invés de se demorar na culpa do remorso, até de culminar às portas do suicídio, Paulo elege o trabalho, entrega-se de corpo e alma ao Senhor. Que queres que eu faça, Senhor? É assim que a gente começa a conquistar a sabedoria, não recusando os convites que o Cristo nos faz de todos os modos, porque ele bate insistentemente nas nossas portas, através daquele parente que a gente tem uma difícil capacidade de conviver,
através das dificuldades do trabalho, que são postas para que a gente possa vencer e transpô-las, através desses cataclismas e dessas ocorrências que ocorrem no mundo lá fora para testar a nossa fé. Agora mesmo a gente está passando por um momento de grande teste, de grande prova da nossa fé. A gente passou por quase 2 anos um processo de pandemia pelo coronavírus. Assistimos à corrida desenfreada dos cientistas para a produção das vacinas, com pleno êxito. Depois, assistimos ao esforço das autoridades para incentivar a população a se vacinar e, por diversas razões, agora surgem essas variantes do vírus com a expectativa de talvez nos deixar mais um tempo sobre essas condições um pouco mais restritivas. Talvez não como a gente viveu em 2020, mas um pouco mais restritivas, para que a gente aprenda a ter maleabilidade com esses eventos externos. Acabe também inventando novas formas para que nós possamos continuar a viver, não obstante essas dificuldades que nós já sabíamos como espíritas que chegariam. Nós falávamos em congressos, seminários, lives antes de 2020 sobre transição planetária. Eu me lembro que eu fiz, inclusive, no centro onde trabalho, um seminário sobre transição planetária meses antes da pandemia começar. Então, nós já esperávamos que isso aconteceu porque o Cristo assim nos disse. Tá no sermão escatológico de Mateus, capítulo 24. Então, não há surpresa. É lógico que há surpresa pela coisa. E é humanamente normal que a gente sinta medo, inquietação. Mas o archote da nossa fé tem que permanecer vivo. E o sábio não é aquele que detém todo o conhecimento, o sábio duvida. O sábio muda de opinião. Por quê? Porque evolui. Sócrates dizia que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, que é justamente essa percepção de que nós vamos nos adaptando às circunstâncias à medida que as experiências surgem. E a gente precisa ter coragem de enfrentar as ocorrências e de se colocar nas situações. A situação hoje nos demanda cuidado e perseverança para que a gente não perca a capacidade de esperançar. O Cristo havia nos dito, né, que a caridade de muitos esfriaria por conta da abundância das iniquidades. E será que nós, espíritas, permanecemos com essa caridade forte, com essa caridade viva? Então é importante a gente não esquecer desse lema da nossa tão amada doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque é através dela que a gente também consegue conquistar essa sabedoria que nós estamos batalhando tanto para fazer. E o amor, sem sombra de dúvida, amplia a nossa capacidade, expande os nossos sentimentos e dá asas à sabedoria. O conhecimento que decorre de reflexão, estudo, diálogo, observação, é apenas uma parte desse processo. Porque essa verdadeira sabedoria, ela se dá justamente conquistada pela posição que nós tomamos frente a essas circunstâncias. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, conforme está na revista O Reformador, de agosto de 2004, nos esclarece que a sabedoria é uma bênção que não chega totalmente nem completamente para ninguém. É um processo, é um percurso. No transcurso das nossas diversas existências, cada espírito desenvolve essa escala de valores morais que lhe cumpre atender, harmonizando o conhecimento com o sentimento, o intelecto com a emoção, a razão com a bondade. Então, cada um de nós tem uma caminhada. Por isso é importante a gente não se comparar a ninguém, nem julgar os outros, achando que eles estão com a sua reencarnação perdida, ou que poderiam dar muito mais do que dão. Quem sabe da nossa realidade íntima é o Pai.
A gente já tem muita ocupação cuidando da nossa própria trajetória evolutiva e desse nosso caminho de sabedoria. Porque é um empreendimento longo, de demorado curso, que se origina no nosso interior e expande, preenchendo os nossos espaços mentais e emocionais. Ninguém é aquilo que aparenta. O que nós somos em realidade é a nossa realidade psíquica, aquilo que nós vitalizamos, as ideias a que nós nos afeiçoamos, o que nos sustenta psiquicamente. Isso é o que a gente é. Então, cumpre a gente refletir se nós já elegemos recursos, instrumentos, pensamentos que estejam consoantes à conquista da sabedoria que nós tanto ansiamos, porque ela se encontra em germe em todos os indivíduos, aguardando apenas, como uma boa semente, os fatores que lhe propiciem a exteriorização das possibilidades latentes e que se transformarão mais tarde em atitudes e comportamentos superiores. Então é importante sempre a gente perceber qual o cuidado que nós temos tido com os nossos sentimentos, com o nosso mundo íntimo. Essa operação que ocorre interiormente nos faz aos poucos nos tornarmos mais compassivos, mais generosos, nos leva a compreender que nós somos todos diferentes e estamos transitando em níveis muito distintos de desenvolvimento, intelecto, moral. E muitas vezes esse processo de conquista da sabedoria, como dizemos, é um processo doloroso porque exige humildade e coragem de nossa parte, para que possamos nos reconhecer quando estamos errados, quando devemos pedir desculpas, quando é melhor silenciar, ao invés de se defender ou de tentar obrigar a outra pessoa a seguir o que a gente acha que é certo. Quantos erros nós cometemos por conta dessa presunção de que sabemos o que é o melhor para os outros. Todos erramos, mas há aqueles que aprendemos através das experiências, de modo a não reincidir no desequilíbrio, e outros que insistimos ad eterno nos mesmos equívocos sem reavaliar. Essa imaturidade psicológica, porque quando a gente tem uma repetição sistemática de erros, é isso que indica. Imaturidade psicológica. A dificuldade de reconhecer os próprios equívocos e teimosamente buscar defendê-los mediante outros recursos. Então, à medida que a gente vai se despojando das injunções dessa ignorância, é que a gente vai se descobrindo enquanto ser autêntico, descobrindo essa felicidade, para poder identificar os enganos e repará-los, de modo a fomentar o nosso crescimento interior. E essa sabedoria aumenta justamente à medida que a nossa consciência humanista se desenvolve e a gente começa a perceber a finalidade da nossa existência no mundo. Qual a finalidade da sua existência no mundo? Da minha existência no mundo? O que eu tenho de possibilidades de dar? O que é meu? Que eu já conquistei e que eu não vou deixar nesse mundo materialmente e eu levo comigo para onde eu for. Isso é meu e eu posso repartir. A minha finalidade da existência, ela se justifica em cada momento, a cada dia, em cada lugar onde a gente está. Às vezes nós pleiteamos postos maiores, talvez de mais destaque, em que a gente seja melhor reconhecido, mas a nossa tarefa, a nossa finalidade do mundo se justifica hoje, agora, porque Deus não erra de endereço. E Ele não colocaria ninguém fora do lugar onde tem ali uma missão por fazer. Então, quando a gente olha em redor, principalmente quando a gente olha no reflexo da nossa família, com quem a gente convive mais intimamente, a gente vê o reflexo de nós mesmos. O reflexo da finalidade da nossa existência naquele pequeno mundo particular. Antes da gente partir para cogitações maiores
fora de casa. O verdadeiro sábio é esse que se ignora no sentido de muitas vezes esquecer os próprios desejos para realizar os desejos mais sublimes do dever que o Pai espera de nós. O ignorante, aquele que ignora a verdade, por vezes orbita em torno da exibição do seu pretenso conhecimento. O sábio não quer mostrar-se, porque sabe que ainda não detém toda a sabedoria, que ainda está no processo de conquista. Daí fazer-se mais simples, mais acessível, mais gentil, mais compassivo. Percebe que tem desafios imensos ainda a enfrentar e que ainda surgirão outros pelo seu caminho evolutivo, mas não exige dos outros aquilo que ainda não pode dar. Então, nenhum de nós nasce sábio. Nós conquistamos essa sabedoria pelo nosso trabalho próprio. E aí, amigos, já para finalizar meu comentário e ficar à disposição de vocês, eu só gostaria de narrar uma pequena história. Narra-se que quando retornaram os filósofos do santuário de Delfos, após consultarem o deus Apolo a respeito de quem seria o homem mais sábio da Grécia, alguns filósofos atenienses buscaram Sócrates e perguntaram-lhe com alguma ironia: Tu foste o indicado por Apolo como o homem mais sábio da Grécia? Tens algo a dizer sobre isso? E Sócrates respondeu: Talvez isso seja verdade, porque sou possivelmente em Atenas o único homem que sabe que nada sabe. E é muito interessante a gente pensar isso, porque quando Sócrates dizia só sei que nada sei, não havia presunção nem espírito de exibicionismo na sua resposta, de que ele era o mais sábio de todo o mundo, né? Mas ele mostrava que a grandeza da sabedoria está justamente na humildade como seu primeiro passo. Eu só me abro à sabedoria quando eu me reconheço pequeno, só sei que nada sei. E, portanto, como aprendiz, me coloco na vida perante as experiências, não como aquela que já detém todo o conhecimento e ordena, controla, manda, mas como aquela que é maleável ao que as experiências têm a me mostrar, que tenho sim meus valores, minhas convicções e meus conhecimentos, e vou utilizá-los para aproveitar a experiência, mas que permaneço aberta. Então, é mais ou menos isso, meus amigos. Minha gratidão e muita paz a todos. Muito obrigada.